Boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos aos Diálogos Transformadores, enfrentando o assédio e as formas de discriminação. Esse debate que teceremos aqui é uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, fruto da visão inovadora e sustentável e do comprometimento com a promoção da garantia dos direitos fundamentais que o tribunal assume perante a sociedade por meio da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão. Essa comissão que coloca em prática a política de acessibilidade e o programa de acessibilidade, adotando medidas de promoção do exercício da cidadania e garantindo o acesso amplo e irrestrito dos eleitores, servidores e colaboradores com deficiência ou mobilidade reduzida aqui no âmbito da Justiça Eleitoral Paulista. E é nessa concepção que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo assumiu compromissos significativos ao tornar-se signatário do Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racional e também do Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos. Além disso, o tribunal reconhece que é da sua responsabilidade contribuir para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável previstos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. E é nesse contexto que enfrentar e prevenir o assédio e todas as formas de discriminação são compromissos institucionais dessa casa. Bem, sem mais delongas, vamos tratar hoje do capacitismo. Eu sou Edu Garcia, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou aqui usando uma camisa social na tonalidade cinza, um colete um pouco mais escuro também na tonalidade cinza e uma gravata borboleta que eu espero que não voe na mesma tonalidade. Eu sou assistente de cerimonial e mestre de cerimônias aqui no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e é com grande prazer que eu participo deste evento como mediador. Eu gostaria, então, de saudar a todas as espectadoras, todos os espectadores, convidando a acompanharem os dias todos deste evento e contribuírem para essas importantes discussões. Aliás, o convite vai além disso, tá? Eu convido também a colocarmos realmente em prática e levarmos à família, aos amigos e ao ambiente de trabalho tudo o que discutirmos e aprendermos neste ciclo de debates. É dessa forma que nós vamos multiplicar e fazer a nossa parte, contribuindo para uma sociedade muito melhor. Vamos, então, iniciar o nosso debate apresentando o colega Brasil Nunes. Ele que nasceu no interior do Rio Grande do Norte, é filho do meio entre 5 irmãos e sofreu paralisia infantil aos 2 anos de idade. Mudou-se, então, para Goiânia, na adolescência, onde passou ali por várias cirurgias. É graduado em jornalismo pela Universidade Federal de Goiás e pós-graduado em marketing empresarial pela Universidade Federal do Rio. É servidor efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e responsável pela comunicação daquele tribunal há 9 anos. Foi escolhido pelo TSE para protagonizar a campanha pela acessibilidade nas eleições de 2022, que obteve um número expressivo de visualizações e repercussões ali na campanha. Sempre que é convidado, e se possível, o Brasil realiza palestras sobre acessibilidade e capacitismo. Brasil Nunes, muito boa tarde e é com grande prazer que damos a você as nossas boas-vindas. Obrigado, boa tarde a todos vocês. É um prazer enorme, eu agradeço pelo convite e a relevância que vai ser esse debate nosso, esse encontro. Muito bem, como é que estão as expectativas aí, Brasil? São das melhores. Eu gosto muito quando a gente fala sobre esse assunto, a partir do momento que a gente traz esse assunto para a pauta, que significa que o mundo está acontecendo transformações e que a gente tem que ter esperança que uma hora o mundo será mais acessível a partir de nós. Obrigado e eu fico muito feliz em aprender e dividir minha experiência com vocês. Ótimo, muito obrigado. Vamos então agora conhecer o nosso outro colega, o Clairton, que é formado em psicologia pelo Centro Universitário Luterano de Palmas, pós-graduado em gestão estratégica de recursos humanos pela Faculdade Albert Einstein, pós-graduado em gestão pública e qualidade pela Fundação Universidade de Tocantins, pós-graduado em governança e gestão de sistemas e tecnologias da informação pela Universidade Federal de Goiás, é servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins,
coordenador de Educação e Desenvolvimento, coordenador administrativo da Escola Judiciária Eleitoral e membro da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, da Comissão de Conduta e Integridade, do Comitê de Compliance do Tribunal de Tocantins, palestrantes nas áreas de pessoa com deficiência e serviço público, educação e processo de inclusão social, papel social na readaptação da pessoa com deficiência, inclusão e tecnologias assistivas para os deficientes visuais. Clairton, muito boa tarde, seja bem-vindo. Junte-se a nós aqui, e é hora de tê-los aqui conosco. Por favor, Clairton. Muito boa tarde. Boa tarde a todas e todos. É um imenso prazer participar desse evento junto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Eu sou uma pessoa branca, de meia idade, com alguns poucos cabelos pretos. Estou usando uma camisa azul, de manga longa, pespontada. E, assim, tem uma expectativa muito grande pela amplitude que um evento desse traz para a sociedade. A discussão da deficiência, a discussão do capacitismo, ela precisa assumir as rodas diante da sociedade para que a gente realmente entenda o quão importante e o quão necessário é a gente romper essas barreiras, especialmente a barreira do preconceito, da falta de conhecimento, porque o preconceito é gerado, eu, enquanto psicólogo, tenho algumas premissas, e uma delas é que os processos de preconceito, eles são construídos muito a partir de um conceito ou de uma falta de conhecimento. Então, estou muito feliz, agradeço muito o convite, espero contribuir muito para a sociedade paulista e paulistana e brasileira, porque a partir do momento que a gente publica, isso ganha rede, né? Edson, a palavra é tua. Muito obrigado, Clairton. Feitas aqui essas apresentações iniciais, eu vou pedir uma breve introdução aqui do Brasil sobre o capacitismo. Mas antes, Brasil Nunes, você ficou devendo para nós aqui a sua audiodescrição, hein, por favor. Desculpa, foi a pressa, a gente fica com a emoção assim, de querer falar. Eu sou um homem branco, cabelo liso, moreno, sou uma pessoa com deficiência física, eu ando com a ajuda de muletas ou com a cadeira de rodas. Estou vestindo uma camiseta cinza, manga longa e calça preta. Também eu estou usando óculos, depois dos 40 anos, a gente, para ver de perto, precisa do auxílio do óculos, então eu uso óculos. Muito bom. Brasil Nunes, então faz para a gente aí uma introdução. Dá uma palhinha aí do que é, faz um spoiler, o que é o capacitismo? Não. O capacitismo nada mais é de você tratar o diferente como se ele não tivesse as mesmas condições que você, sua. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sofre paralisia infantil e esse capacitismo começa dentro da família, porque a família não está preparada. Por isso que a gente tem que falar muito sobre esse tema. Uma família, quando ele começa a lidar com uma pessoa com deficiência, ele já, de cara, a própria família acha que ele vai ser uma pessoa mais frágil, que não tem capacidade de concorrer de igualdade, desde o emprego, para estudar, para trabalhar, para ter uma vida social. E o capacitismo nada mais é do que isso, de achar que nós somos inferiores às demais pessoas por termos uma deficiência física. Então, o que é que eu acho assim? A gente tem que trabalhar isso cada vez mais, através da divulgação, de conscientização, tanto do poder público, das pessoas, da convivência social, para que esse capacitismo acabe. Quando você chega, que tem uma pessoa que tem qualquer deficiência física, você olhar para ela e não achar que ela é uma pessoa inferior por causa da deficiência física. Ela simplesmente tem uma deficiência física, mas ela, com certeza, ela desenvolveu muitas outras habilidades
e tem a mesma capacidade de qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humano, mas que eu acho que isso assim vem desde os primórdios. Primeiro a gente não existia, é muito comum quando a gente é criança, os pais que vem uma pessoa que é cega ou que usa muleta, como eu, falar, não olhe para ele, não chega perto dele. Isso aí formou pessoas que acham que nós somos diferentes, e isso só através de educação, de campanhas, tanto do poder público, da sociedade em geral, para que nós possamos conviver e também mostrar nossas habilidades, nossa capacidade, que somos pessoas que gostamos de sair, de estudar, temos as mesmas habilidades para trabalhar e desenvolver qualquer projeto como qualquer outra pessoa. Bem, muito bem, Brasil. Agora é sua vez, Clairton. Faça a sua introdução sobre o tema para a gente aí, por favor. Bom, o Brasil trouxe muito bem algumas colocações relacionadas ao espectro social do capacitismo, a como a sociedade nos enxerga, e esse é um grande contexto que precisa ser trabalhado. O capacitismo foi definido, né, como a descrição do preconceito contra as pessoas com deficiência. Hoje no Brasil, isso é notório e muito amplamente divulgado, tem uma proporção imensa de pessoas que se declaram deficientes. E aí a deficiência, ela tem que partir de um princípio em que eu, enquanto deficiente, preciso me adaptar a o que a sociedade me proporciona. E, na verdade, o grande vilão do preconceito contra o deficiente é isso. Nós nos tornamos mais ou menos deficientes, digamos assim, quando a sociedade impõe para a gente obstáculos que a gente não consegue transpor. E aí, muitas vezes, na sociedade, eu vivo isso, acredito que o Brasil também, a sociedade vira para a gente e diz, cara, você é muito fera, porque você usa o computador igual eu. Ou, Brasil, cara, você é muito fera, porque você está andando na rua de cadeira de roda. E quando os obstáculos que tem numa via ou numa calçada são obstáculos que a própria sociedade colocou para o Brasil. Quando a área de tecnologia não desenvolve um software acessível para leitores de tela, a sociedade está me impondo uma deficiência. E aí o capacitismo ele tem duas grandes vertentes. Tem a vertente em que coloca a gente enquanto uma pessoa incapaz, e aí assim a gente tem vários espectros, a pessoa que precisa de cura, e na verdade o deficiente, ele não precisa de cura, porque a deficiência não é uma doença. A minha deficiência, ela vem em decorrência de um quadro clínico, mas a deficiência não é uma doença. Né? Aí a gente tem outro aspecto, que o deficiente ele é um coitadinho, ele vai precisar de ajuda sempre. E nem sempre a gente precisa de ajuda. Quando a gente precisar de ajuda, a gente vai pedir. Então, eu tenho uma linha de espectro mais negativo, e eu tenho uma linha de espectro, que é uma linha de espectro que a sociedade se coloca como vangloriando esse deficiente, quando o deficiente supera uma barreira, seja ela arquitetônica, tecnológica ou mesmo social, que a gente é elogiado pelo que a gente superou. Sendo que aquela sociedade, muitas vezes a própria pessoa que me elogia é a pessoa que me impõe o limite, a barreira. Eu vejo muito assim, cadeirante andando em calçada e o lojista, dono do imóvel na frente,
elogiando porque ele consegue transpor uma barreira que aquele lojista colocou. Que aquele lojista, ele não organizou a calçada dele, ele não organizou a passagem dentro da loja dele, e aí quando uma pessoa com deficiência supera aquilo ali, ele vai e elogia aquela pessoa, e aí eu vou trazer um conceito psicológico, da psicologia, ele elogia essa pessoa para se eximir da culpa do que ele fez errado, ou do que ele não fez. Então, o capacitismo, ele traz várias vertentes, e aí eu trago sempre, nas minhas falas, eu gosto de sempre enfatizar que a gente precisa, enquanto deficiente, se mostrar, sim. A gente precisa se colocar perante a sociedade e mostrar para essa sociedade que é possível e que faz bem conviver e ter contato conosco. Porque tem duas coisas que vão definir o futuro. Aprendizagem contínua, o life learning, né? E o futuro é diverso. E aí, quanto mais você Claro, oportunizar... isso que você tá falando é uma coisa tão séria que incomoda a qualquer pessoa que tenha uma deficiência. Quando as pessoas vêm nos tratam como herói, eu falo, não, nós sentimos fome, frio, podemos ser bom, mal, podemos ser a mesma coisa, somos pessoas normais. E como pessoa, a gente quer só tratamento igual. Tratamento igual significa que a rua tem que estar acessível para mim, tem que estar sinalizada para a pessoa que é cega, ela tem que ter um tradutor de Libras para aquela pessoa que não está escutando, e isso é uma coisa assim que é muito evidente, mas que sempre foi mais fácil nos esconder. E quando a gente se mostra que quer conquistar esse espaço, às vezes a gente chega a incomodar. As pessoas acham assim, mas a gente dá um jeitinho, isso acontece muito comigo, de chegar num evento e a pessoa falar assim, olha, aqui não tem rampa, não tem nada, não, mas você não preocupa não, que a gente dá um jeitinho. Eu não quero jeitinho, eu quero entrar e sair do espaço como qualquer cidadão. Porque isso, aí fala, mas aí você tem complexo com relação a isso? Eu disse, não, não é complexo, mas você queria chegar em qualquer lugar, você ser carregado? Pensa você que se você fosse entrar num espaço, você só entrasse se fosse de muletas, seria confortável para você? Não, eu sei, então essa é a mesma coisa. Então nós somos pessoas normais e também ainda temos que nos tratam de forma infantil. Ah, tadinho, você está com alguma coisa, aquela coisa assim. Isso já aconteceu tanto comigo, que me incomoda tanto, que às vezes eu até sempre falo nas minhas falas, que se eu for convidado para ir para qualquer lugar, eu ligo antes para saber se lá é acessível. Não, é mais ou menos. Quando fala que é mais ou menos, eu não vou, porque eu sei que não existe acessibilidade. Porque você vai ter que ficar no lugar, não poder usar um banheiro durante 4 horas. Quando você chegar, é constrangido alguém te carregar para você entrar. E é o que você colocou bem. Se eu preciso de ajuda, eu peço. Agora, claro, se uma pessoa chegar, tá tudo adaptado e falar, olha, se você precisar de alguma coisa, estou aqui, eu vou me sentir mais confortável. Olha, muito obrigado. Sei que aquela pessoa está sendo gentil, mas que eu posso entrar e sair sozinho sem ajudas. Exatamente. E aí, assim, todos esses fatores, eles fazem parte dos conceitos, né, vinculados ao capacitismo. Sim. Então, a gente pensa num futuro em que a diversidade vai ser a grande diferenciadora das empresas, das instituições, dos grupos sociais, porque a diversidade ela é construtiva. Quando eu convivo com alguém diferente de mim, alguém que se faz diferente, ou tem pensamentos diferentes, ou tem alguma diferença, automaticamente eu vou aprender com essa pessoa e eu vou ensinar essa pessoa. Então, é uma coisa que é fática. As instituições que abrirem-se à diversidade, que abrirem-se ao diverso, são as instituições que vão se destacar ao longo do tempo, no futuro.
A gente tem alguns exemplos empresariais, tem alguns exemplos institucionais a nível de serviço público e tem alguns exemplos a nível social que fazem essa referência e que já estão se destacando por isso, né? Mas eu acredito que esse seja o grande caminhar do futuro. É conhecimento, construção de conhecimento contínuo e diversidade. Então, pelo que vocês estão falando aí, o Brasil, o Clayton, a gente precisa ter uma educação dos dois lados, né? Tanto a sociedade trazendo essa igualdade e respeitando a igualdade, quanto o portador da deficiência também exigindo ser tratado corretamente. Pode acontecer o portador não se sentir, é isso? Não se sentir correto? É como se a gente não pertencesse àquele lugar. Exato. Porque eu acho que as pessoas, quando falam em acessibilidade, ela é mais abrangente do que só uma rampa. A Exato. acessibilidade, ela tem que ser uma coisa educacional, que, que vem na base, que começa na família, nas instituições públicas, no convívio familiar, numa praça acessível, e também aquelas pessoas, as empresas, os órgãos públicos, têm que nos inserir no contexto e preparar as pessoas para lidar com a gente, porque a diversidade ela é muito grande. Essa semana eu estava lendo um artigo dizendo que hoje sobre pertencimento tal, e que hoje os corpos têm que ter um padrão, tem que. Antes não existia isso. Gente, sempre existiu a discriminação contra padrão. Nós que temos qualquer deficiência, somos pessoas com deficiência, fomos excluídos. Aí, agora, quando você discute corpos, padrões, que atingiu a sociedade como um todo, aí é que as pessoas estão acordando para você ver o que está atrasado em séculos, porque nós sempre fomos excluídos da sociedade. Passamos a pertencer às duras penas, e como o Clayton, eu, que vem superando isso, correndo atrás, não somos heróis nem nada. Nós somos só uma parte pequena que representamos de como deveria ser a sociedade. Porque... Eu Pode falar, claro, Clayton. Por favor, eu Clayton. tenho dois princípios extremamente disruptivos que a gente precisa partir desse. Eu imagino que se a sociedade partir desses dois princípios, a gente cresce e cresce exponencialmente. Um deles é o princípio de acessibilidade social. A grande questão não é rampa, não é software acessível, a grande questão é as pessoas serem acessíveis. O grande rompimento que eu preciso fazer, e eu digo isso em todo lugar que eu vou, o grande rompimento que eu preciso fazer é levar para as pessoas a importância da diversidade, a importância da acessibilidade. Hoje, a gente tem edifícios que não são acessíveis porque os gestores que construíram aquelas edificações não entendem como importante isso. Isso é fato. Isso é fato. Então, quando eu coloco para essa pessoa a importância, ela se sensibiliza e ela constrói empatia com essa diversidade, ela vai adotar os conceitos de design acessível, de acessibilidade, todos os princípios, eles vão acabar se encaixando naquele ambiente que aquela pessoa tem domínio. Então, assim, esse é um ponto. E um segundo ponto, eu faço muita questão de levar que eu não sou, que nem o Brasil colocou, eu não sou super-herói. Ninguém sabe a dificuldade que eu tenho e o tempo que eu levo para, por exemplo, despachar um processo que, para quem enxerga, ele despacha em 5 minutos, o meu time é de pelo menos o dobro. Então, assim, para eu
desenvolver a mesma atividade, eu tenho um time maior. E isso as pessoas precisam entender, porque aí elas vão conseguir conviver com mais assertividade conosco. Esses dois princípios, o princípio de não endeusar o deficiente que se destaca e o princípio de romper a barreira da acessibilidade social. Muito bom, Cleito. Antes da gente prosseguir, eu quero deixar um aviso aqui para quem está assistindo a gente, que é necessário confirmar a presença utilizando o link disponível na descrição aqui do vídeo, ou pelo QR Code que aparece aqui no cantinho para poder ter computado corretamente o adicional de qualificação. Vamos continuar, então. Eu queria saber aqui do Brasil, quais são as formas mais comuns de discriminação enfrentadas pelas pessoas com deficiência aqui na nossa sociedade? Brasil, por favor. Eu acho que aquela coisa educacional, eu acho que é a principal. Porque a partir do momento que você aceita aquela pessoa que ela tem uma limitação, mais que ela pode desenvolver qualquer tipo de trabalho, ela quer ter uma vida social, você pode que eu falo assim sempre, você tem que ter empatia, você tem que ser solidário a partir do momento que você vê uma pessoa com deficiência. Mas isso, você só, às vezes, convivendo com ela, que você vai ver que ela desenvolve tantas habilidades e que nós somos muito discriminados por esse tipo de coisa. Começa com os empregos que são oferecidos, são empregos com menores salário, na escolha de um profissional, se tiver uma pessoa com deficiência e outro, ele com certeza vai escolher o outro, porque acha que nós somos mais frágeis. Outra coisa também que a gente tem que pensar, porque aquela criança que tem uma deficiência, ela começa a passar bullying na escola. É, e também que tem que sociabilizar ela nos primeiros anos escolares, que as escolas têm que aceitar e que tem que trabalhar isso. Então, assim, eu acho que esse problema é muito educacional, tem que partir do poder público, de todas as pessoas, nos olhar como você está ali, quer conquistar seu espaço, a gente não quer migalhas do governo. Outra coisa que as pessoas acham assim, você tem uma deficiência física, por que você não é aposentado? Como se fosse um grande prêmio para nós sermos pessoas aposentadas. Então, esse tipo de discriminação, a gente começa dentro da família até no mercado de trabalho, porque isso era muito comum quando ia tios meus na minha casa, que chegava lá, conhecia nossos irmãos todos. Quando chegava na minha vez, falava assim, eu não tinha visto que ele era doente. É porque eu tive uma mãe assim, que vinha com tudo e dizia, ele não é doente. Ele sofreu paralisia infantil porque não tinha vacina. Então, esse problema começa em casa e vai para a sociedade, porque a sociedade não nos olha, a sociedade não nos quer, mas nós estamos aí, ó. O Clayton esse profissional maravilhoso, que entende mais da psicologia humana como um profissional do que eu. Eu sinto na pele, mas ele sabe analisar isso. Então, como é que devemos acabar com isso? É com a educação. Ótimo. Cleiton, aproveitando que disse aí o Brasil, como que as instituições, por exemplo, podem tentar inserir na agenda essa discussão para a gente corrigir essa questão educacional e cultural? Bom, como abrir essas portas dentro das instituições? É um processo de mudança cultural. Não existe receita pronta. Eu entendo que não existe. O que funciona aqui no Tocantins, o jeito que eu faço, o jeito que eu ajo dentro da instituição, que meus colegas deficientes aqui dentro do TRE Tocantins agem, é uma mudança cultural. Ela passa por alguns pontos. Primeiro, conhecimento, e aí volta lá, porque o Brasil estava falando, o conhecimento é chave. É por isso que sempre que eu sou convidado, eu aceito. Eu movo montanhas para estar aqui com vocês. Movo montanhas. Desmarco reunião com o diretor-geral, como aconteceu hoje. Movo montanhas para estar aqui com vocês.
Então, o conhecimento, porque o conhecimento é importante, a gente conhece quando a gente tem contato. O melhor jeito de conhecer é ter contato. E depois do conhecimento é o processo de empatia. E a empatia não é se colocar no meu lugar, porque ninguém vai conseguir se colocar no meu lugar. Mesmo outro cego, ele não vai se colocar no meu lugar, porque o meu lugar é único, o indivíduo é único. O processo de empatia é o processo de abertura pro diferente. A pessoa que constrói um processo empático é a pessoa que se deixa conhecer e que se abre para conhecer o outro. Então, esses três passos as instituições precisam dar. Mudança cultural com muito conhecimento, muita capacitação, muita conversa e com o processo de empatia. A empatia é assim, eu quero ser empático? Não, eu aprendo a ser empático. É um processo de aprendizagem. Mas a pessoa precisa querer ser empático. E aí as instituições têm que identificar quem não quer. E aí quem não quer, ela tem o direito de não querer. E a instituição tem o direito de não oportunizar essa pessoa de galgar cargos que vão contra os princípios que aquela instituição quer adotar. Eu sempre falo, a acessibilidade tem que sair dos nossos planos estratégicos e tem que ir para o nosso chão de fábrica. Tem que sair do discurso e ir para a ação, e ir para a atividade. Boas palavras, boas palavras. O Brasil, quais são os principais estereótipos e preconceitos que normalmente são associados aí ao capacitismo, por favor? Eu acho que o principal deles é que nós somos pessoas frágeis, não somos capacitadas, a palavra até já fala assim, não somos pessoas capacitadas para trabalhar, viver sozinho, estudar, e ainda é muito cultural aquilo das pessoas terem pena da gente. Acha que nós somos merecedores de pena. Eu também assisti uma entrevista, Cláudio, que por a pessoa ser cega, as pessoas chegavam para ela e gritavam, sabe? Ele falou, olha, eu sou cego, mas você pode falar baixo, eu te ouço muito bem. Então, assim, nos olha como se nós fôssemos pessoas diferentes. Mas por que nós somos diferentes? Porque sempre nos esconderam. É muito raro você nos ver na rua com uma grande proporção, se você chegar no teatro, no restaurante, é um número muito reduzido. Mas por quê? Porque esses locais não são acessíveis para todos. A sociedade sempre nos trouxe com aquilo de paternalismo, mas para que a gente fique em casa, achar que trabalhar com rampa, trabalhar com a informática para aquela pessoa que tem baixa visão, acha que isso é trabalhoso, que nós somos um calo no sapato, no pé do sapato do cara. Então, assim, como o colega falou, só acaba isso praticando, nos oferecendo condições para nos mostrar, e é um trabalho contínuo. Você tem que toda hora trabalhar as equipes, as outras pessoas, que não podemos parar, porque cada hora pode. Vai ter uma pessoa que está usando um crachá especial, ele é autista, nós temos que estar preparados para receber o colega autista que ele vai produzir mesmo, e não é por isso que eu tenho que. Não vamos isolar ele da sociedade, que uma mãe de um autista tem que chegar numa loja, gritar que ele precisa de um atendimento especial. Gente, isso já passou. Num século que nós estamos com tanta tecnologia para tudo, a gente ainda está discutindo a inclusão de pessoas diferentes. Eu acho assim, na minha cabeça, eu acho que isso é um atraso muito grande, mas que nós, como você falou, a gente vai sair das reuniões que nós tivermos, já que nós estudamos e podemos dar voz a essas pessoas, nós temos que dar voz. Eu até me empolgo quando fala no assunto, porque
a gente passa por muitas dores que a gente vai superando, mas aí quando eu me lembro dos meus iguais que não chegaram onde eu estou, que mataram, que ficaram escondidos, aí isso me empolga e isso não vai mais acontecer, porque a gente não vai deixar. Tá ótimo. Bem, colocando mais em prática, né, como é que ô Cleito, me fala uma coisa, você acredita que a falta de acessibilidade amplifica o capacitismo? E que medidas poderiam ser tomadas aí nas instituições, públicas para reduzir isso e diminuir o capacitismo? Bom, isso é fato. A falta de acessibilidade, a falta de acessibilidade é uma grande alavanca para o capacitismo. Isso é certo. E eu acredito, assim, que as principais medidas são de ordem muito, muito, muito de mudança cultural. Eu sempre parto do princípio que as pessoas são responsáveis pelos ambientes onde elas têm gestão. Então, na minha casa, eu sou responsável pela gestão da minha casa. Se a minha casa é inacessível, se a minha casa se a minha casa ela tem a minha cara. E aí eu digo para vocês com plena certeza, se eu chego num ambiente inacessível, eu tenho a certeza que a pessoa que é gestora daquele ambiente, ela não preza pela diferença, pela diversidade. Ela pode até estar no cartazinho dela lá, na missão institucional, mas se eu chego no ambiente e esse ambiente não é acessível, é porque essa pessoa não preza por esse conceito de diversidade. Então, é o primeiro ponto, é a mudança cultural. E depois a gente vem arquitetônica, troca, reforma. Eu tenho exemplos assim. Vou citar o exemplo da minha casa, né? Eu sou do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins e aqui no tribunal, o que acontece? A gente tem edifícios próprios. Eles não eram acessíveis. Só que edifício precisa de manutenção. Em cada processo de manutenção que era aberto, a gente já tinha um princípio de adaptação arquitetônica para implementar a acessibilidade. Então, não se fazia só a reforma simples do prédio, mas toda vez que eu ia fazer uma reforma num prédio, eu implementava requisitos de acessibilidade. A mesma coisa na área de tecnologia. Eu ia desenvolver algo a mais no software, eu implemento requisitos de acessibilidade. E é assim que a gente promove a mudança. Mas isso precisa partir do gestor. Nós, enquanto deficientes, temos o papel, a obrigação formal de mostrar isso, de apresentar, de fazer o que a gente está fazendo aqui, de se dispor a se colocar perante a sociedade e dizer: eu preciso porque para eu ficar mais próximo da igualdade que está lá na nossa Constituição, eu preciso que algo seja feito. Uhum. Seja pequeno ou seja grande, mas algo tem que ser feito em cada ambiente. Ok. Aproveitando que vocês estão falando aí, né Cleiton, das adaptações, pergunta aqui para o Brasil. O Brasil, me fala uma coisa, que medidas práticas você acredita que as instituições públicas poderiam adotar para tornar os espaços virtuais mais acessíveis? Olha, eu acho que a gente vai bater na mesma tecla. Começa com a questão educacional. Educar todos os seus pares, seus colaboradores, que existem pessoas e corpos diferentes para aquele ambiente de trabalho. Aí, a partir daí, aí pensar se a necessidade, se ele vai precisar de um computador especial, se ele de um banheiro adaptado, uma rampa, um elevador, e que isso ele se sinta totalmente à vontade para ir e vir no ambiente de trabalho sem ajuda de ninguém. E isso é Ótimo. só com questões, com treinamento, e é um trabalho constante, e também tem que envolver a pessoa
com deficiência para trabalhar esses projetos. O que é que a gente vê muito é chegar num local, num ambiente, num restaurante bacana. Aí, quando você chega lá, tem uma rampa totalmente inclinada que não dá para uma pessoa passar. A pessoa com deficiência, se ela não teria condições de subir naquela rampa, ela não tem onde se segurar, ela é muito inclinada. Quer dizer, existe uma rampa, mas não foi preparada para receber as pessoas com as medidas corretas. Então, um ambiente de trabalho precisa desse aprimoramento constante, como você falou. Eu tenho 16 anos de justiça eleitoral, quando eu entrei também foi para um cartório eleitoral que não tinha acessibilidade. A primeira coisa que a gente foi pedindo, nós fomos evoluindo até hoje, está preparado para receber qualquer eleitor que vá lá votar, que é muito importante, vota, até para escolher pessoas iguais a nós, para que possa incrementar leis. Então, eu acho assim, que é um trabalho constante, que a gente não pode acomodar e a gente está sempre cobrando. E como a lei ela evolui em todos os sentidos para a sociedade, a lei de inclusão ela também tem que evoluir constantemente, adaptando, usar a tecnologia ao nosso favor e que isso seja que entre na gestão de risco de qualquer empresa e que seja obrigatório. Então, eu acho que a educação é a principal fonte. E você sabe, Brasil, quais seriam as principais leis que visam enfrentar o capacitismo? Olha, uma coisa que me entristece, eu estudando para fazer palestra, tal, depois que eu entrei nessa vibe de poder dividir as minhas dores e meus pequenos aprendizados e aprender com as pessoas, nós passamos a existir com a Constituição de 88. Olha que tristeza. E só em 2015 que saiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência Física, que aí foi uma inovação para a gente, mas aí hoje já tem lei para as pessoas que têm transtorno mental, e essas leis são de grande relevância, porque a partir de que a lei está em evidência, está em vigor, a gente pode exigir. Passamos a existir em 1988. Quer dizer, para trás a gente não era ninguém. Isso era tão comum, para você ter uma ideia, que eu ainda fico assim. Há um século atrás, muita sociedade podia matar o filho que nascesse com deficiência física. Olha que bizarro. Depois Ok. passaram a nos esconder, passaram nos doar para instituições de caridade, mas aquelas famílias que tinham um grande poder aquisitivo. Depois passaram não nos doavam nem nos matavam, mas nos escondiam. Hoje ainda nos escondem, de certa forma, e querem nos aposentar, e a gente não quer aposentar. A gente quer trabalhar, pagar impostos e mostrar para a sociedade que nós existimos, que nós queremos direito. Muito bom. Então, vou perguntar aqui para o Clairton, Clairton, como é que a gente poderia fazer, principalmente as instituições públicas, para promover o empoderamento, né, das pessoas com deficiência? Eu acredito que para que essa promoção aconteça, precisa abrir espaço, precisa, precisa se colocar na condição de que essa pessoa vai contribuir. Eu sempre falo, eu preciso contribuir para a sociedade onde eu estou com a minha deficiência. A minha deficiência, ela faz parte do meu eu, do meu ser. O Clairton não existe sem a cegueira. Uhum. O Clairton de hoje não existe sem a cegueira. Então, assim, para que as instituições deem voz para mim, eu preciso provar ou mostrar para essa instituição que eu posso contribuir. E aí é um processo de troca mútua, porque eu recebo oportunidade e eu entrego oportunidade para a instituição também. E aí vocês devem pensar, que oportunidade? Oportunidade da instituição é crescer com a minha deficiência. A partir do momento em que eu consigo implementar
mudanças nessa sociedade, essa sociedade vai crescer. Ela vai crescer porque a diversidade, ela promove uma sociedade mais aberta, mais equânime, e aí, nesse momento, essa sociedade ela é mais preparada para o mundo diverso, para as situações de diversidade. Imagina assim, o Brasil e eu, o quanto a gente enfrentou para chegar onde a gente chegou. E essa experiência nossa, muitas vezes, é relegada a segundo plano dentro da instituição. A gente enfrentou muita coisa, muita dificuldade, muitos preconceitos, muito bullying, que a gente nem sabia que era... Eu não sabia que era bullying, que eu Nem sofria eu. no tempo de escola. Então, assim, e aí a instituição onde a gente está, a sociedade em que eu me insiro, muitas vezes não perde a oportunidade de construir conhecimento, de crescer, porque não me dá oportunidade de me mostrar. Então, assim, é um processo de troca, mas é um processo que ele precisa ser startado. E aí eu volto lá para o começo do meu discurso. Quem starta isso é a mudança cultural, é a empatia. Não existe inclusão, não existe oportunidade, não existe redução do capacitismo se não houver empatia e se não houver mudança cultural. Uhum. Muito bom. Fala uma coisa agora, Brasil, suas últimas considerações aqui. O que mais você gostaria de acrescentar? Que mensagem quer deixar para nós aqui, para essa educação que a gente está falando aqui? Primeiro, eu vou agradecer o espaço e eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo que saibam que a gente tem muito para acrescentar para a sociedade no geral, que a gente não quer nem mais nem menos, só queremos ter os mesmos direitos de qualquer brasileiro e que nós temos muito para mostrar e aprender com todo mundo. A empatia, essa vontade de querer crescer, isso é do ser humano. E nós, antes de termos qualquer deficiência, nós somos pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, Brasil. Clairton, sua vez, assim, que mensagem você quer deixar, por favor? Eu estou aqui sorrindo porque qual que é a mensagem que eu quero deixar para vocês? Conviver conosco, conviver com é muito gostoso, sim. Vocês vão assistir, estão chegando ao final, você que assistiu até o final, muitas vezes o discurso da gente, às vezes, é um discurso meio assim, de mudança, de provocar mudança. Mas, no dia a dia, é como o Brasil falou, nós somos pessoas antes de sermos deficientes. E conviver conosco é muito bom, como eu acho muito bom conviver com vocês. Então, assim, aproveitem a oportunidade que vocês têm de conviver com o diferente. Porque esse diferente vai te fazer aprender, vai te fazer crescer. E, como a gente falou aqui ao longo desse programa, desse momento, o conhecimento é o grande impulsionador do futuro. O conhecimento é o grande impulsionador. E é com essas palavras que eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de vocês terem nos ouvido. É muito bom a gente poder contar um pouquinho da vida da gente, trazer um pouquinho da experiência da gente para vocês. Contem sempre comigo e eu estou à disposição para que vocês precisarem. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a presença de vocês aqui, mas não pensa que acabou, não. Eu vou tomar liberdade aqui de falar que quem quiser bater um papo com vocês, que os procure aí nos respectivos tribunais, não é isso? Aí, Goiás, Isso. Tocantins, não é isso? Em Isso. Goiás, Tocantins. Ótimo. Instagram também, se colocar @Clairton Tomás lá, estou lá. Brasil Ótimo. Nunes. Teu contato, Brasil, qualquer? O meu é Brasil Nunes. Pode me procurar também.
Ó, pessoal, vamos procurar eles aí, vamos crescer, vamos aprender mais com a experiência. Nós é que agradecemos novamente pela presença dos nossos palestrantes, ensinamentos e por essa conversa valiosa e riquíssima. Muito obrigado, Brasil Nunes, e muito obrigado, Clairton. Bem, estamos chegando aqui ao final desse diálogo transformador sobre capacitismo, e eu expresso a minha gratidão pela presença e participação de todos vocês. A gente explorou aqui juntos, né, quais as medidas, o que a gente pode refletir para quebrar barreiras, mas é fundamental lembrarmos, como eles disseram aqui, que a verdadeira inclusão não é só palavra, é ação, ação concreta. Né? Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, é isso? Estou certo? Certíssimo. Quebrar as calçadas. Ótimo. Vamos desafiar os estereótipos, promover a acessibilidade, defender os direitos de todos nós, não é? Muito obrigado. E um mundo diversificado é essencial a gente entender e respeitar as diferenças. Então, antes de finalizar, eu convido a todas e todos aqui a ampliarmos os nossos horizontes e assistirmos aqui o próximo diálogo, que vai começar daqui a pouquinho, que tratará sobre a intolerância religiosa. Juntos nós podemos construir pontes e celebrar quaisquer diversidades e construir um futuro melhor, mais justo e acolhedor para todos nós. Muito obrigado. Boa tarde, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao evento Diálogos Transformadores, enfrentando o assédio e todas as formas de discriminação. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo tem como visão ser reconhecido como um tribunal inovador e sustentável, e escolheu como um de seus macro-desafios promover a garantia dos direitos fundamentais. Para concretizar essa visão, o TRE de São Paulo tornou-se signatário do Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial e também do Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos. E acredita que é seu dever contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, da Organização das Nações Unidas. E nesse contexto, enfrentar e prevenir o assédio e todas as formas de discriminação são compromissos dessa casa. E o nosso tema de hoje é intolerância religiosa. Eu sou Luiz Felipe de Oliveira Reis, atuo como coordenador de Planejamento e Governança do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo e tenho o prazer, a alegria de participar desse evento como mediador. Gostaria de saudar a todos os que estão nos acompanhando pelo YouTube e convidá-los a acompanhar todos os dias de evento. Nós vamos iniciar hoje o nosso ciclo de debates com a Ayá Adriana Dinanan. A Ayá Adriana Dinanan é fundadora e sacerdotisa do Ile Axé Omonanã, ativista dos direitos humanos e no enfrentamento ao racismo religioso, é articuladora e educadora social, membro do Conselho Político da Ocupação Cultural Jeolu, idealizadora e co-coordenadora do projeto Cabaça, Culturas de Matriz Africana e Economia Solidária na Unifesp, e é coautora do livro Lula e a Espiritualidade, Oração, Meditação e Militância. E a Adriana, boa tarde, seja muito bem-vinda a esse nosso evento. Boa tarde. Antes de tudo, eu quero agradecer, pelo convite, dessa oportunidade, esse espaço da gente falar um pouquinho sobre a nossa cultura e estar aí contribuindo no enfrentamento a todo tipo de assédio e violência que temos vivido muito no país. Muito obrigado pela presença. Eu fico honrado com a presença da senhora aqui. E temos também hoje no nosso evento o Sheikh Jihad Hamadeh,
que ele é conselheiro religioso da ANAGE, Associação Nacional dos Juristas Islâmicos. Sheikh, muito obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo ao nosso evento. Estamos muito felizes com a presença do senhor conosco. Muito obrigado. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja com todos. É um prazer estar aqui participando desse diálogo, contribuindo de alguma forma para esclarecimento das pessoas, e agradeço ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo pelo convite, a todos os organizadores, a você, Luiz Felipe, aí a Adriana também aqui por participar. Espero que seja bem proveitoso esse evento. Muito obrigado. Nós estávamos, gente, antes do evento a gente já estava conversando aqui, então nós estamos com uma expectativa muito alta para essa mesa. Já foi muito proveitoso antes, é uma pena que a gente não tenha conseguido transmitir toda essa conversa que aconteceu, mas nós vamos tentar trazer aqui para esse evento todo esse debate muito proveitoso. Eu já aprendi bastante com os nossos líderes religiosos e tenho certeza que todos vocês que nos acompanham vão ter uma experiência muito positiva nesse nosso evento. Então, vou passar a palavra para a Adriana de Nanã, para as considerações iniciais acerca do tema. Mais uma vez, muito bem-vinda. Acho que todo o agradecimento que nós fizermos aos senhores pela participação hoje aqui será pequeno. Então, e a Adriana, a palavra está com a senhora, por favor. Bom, acho que é importante, antes me tentar fazer uma descrição, né? Sou uma mulher negra, uso óculos grandes de armação marrom, estou com um vestido amarelo com flores e um fio de conta, que é dos iniciados do culto de Fá, que tem miçangas verdes e marrom, intercaladas entre si. Cabelo branco, meio loiro, meio branco, meio grisalho, um pouquinho de cada, que demonstra também, né, já o tempo. Então, já aos meus 52 anos de idade. Bom, eu acho fundamental, como o Felipe disse, e a gente já andou batendo um papo, né, aquecendo um pouco as ideias antes de entrar. Eu acredito que essa experiência, né, esse evento do Tribunal Regional é fundamental no enfrentamento à violência, para desmistificar também, né, muitas das culturas que são demonizadas nos dias de hoje, que acaba trazendo muito equívoco, né? Muito equívoco e muitos dos desencontros também, né? Perfeito. Vou passar a palavra para o Sheikh para as considerações iniciais, mas eu não fiz a minha autodescrição, mas sempre é tempo, né, de corrigir aqui os equívocos. Bom, eu sou o Luiz Felipe, atuo no TRE já há um bom tempo, atuo neste momento como coordenador de planejamento e governança, sou um homem branco, cabelos curtos e castanhos, olhos castanhos, estou vestindo uma camisa azul e um paletó algo entre o azul e o cinza. Sheikh, gostaria de passar a palavra para o senhor para as suas considerações iniciais. Mais uma vez, muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Eu sou o Sheikh Jihad Hamad. Eu tenho 58 anos. Estou usando uma touca branca, árabe, barba branca, sobrancelhas grossas e pretas, branco. Estou usando uma camisa azul, com gravata azul, e uma capa de sheik, que é o paramento islâmico, com detalhes dourados. A capa é preta, com detalhes dourados. E esse tema é muito importante. Eu queria ressaltar que o fato de falarmos sobre a questão da discriminação religiosa, comumente usado como o termo intolerância religiosa, que é o que é conhecido entre as pessoas. A gente estava até falando isso nos bastidores antes da gente entrar no ar,
que as pessoas usam intolerância religiosa, porém, na realidade, nós queremos dizer discriminação religiosa. E a discriminação religiosa, ela atinge, de fato, a dignidade humana. E quando um poder público, como o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, abre para a discussão, abre para que falemos sobre isso, abordemos esses temas, esse é uma questão de política pública também do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, para levar para a sociedade, para levar para os seus seguidores, seus funcionários, todos aqueles que participam desse ambiente, uma questão: como que as religiões, ou os líderes religiosos, vê essa questão? Porque uma coisa é a parte teórica, alguém fala sobre isso. Agora, quando aqueles que sofrem isso estão falando, tomam o microfone para expressar aquilo que elas sentem, é mais contundente, é mais factual você entender onde atinge e qual o grau de prejuízo que isso faz para a pessoa, para o grupo religioso e para a sociedade. Porque nós vivemos numa sociedade pluralista. Pluralista significa diversas crenças ou não crenças, ideologias até, e todos têm que ser respeitados. Uma coisa é a gente respeitar, outra é a gente concordar. E isso é muito importante. Isso é muito importante nós analisarmos. Por quê? O fato, muitas pessoas, por não entenderem a diferença entre respeitar e concordar, acabam evitando o outro. E quando identificam que o outro é de uma crença diferente da minha, ou e que não concorda, que a religião ou a fé dela não concorda, ela muitas vezes confunde e acaba desrespeitando, acaba negando, acaba criando uma discriminação. E isso acontece muito no trabalho, no ambiente escolar, educacional, muitas vezes dentro da própria família isso também acontece. Qual que é a diferença? A diferença é: eu não concordo da tua crença, não concordo com nada que você fala. Ou que eu concordo com uma parte do que você fala, não concordo com o que ela fala, ou ela acredita. Ela também não concorda com aquilo que eu falo, o que eu acredito. E é direito de todos nós discordarmos. O que nós não podemos fazer é desrespeitar. Eu não posso discriminá-lo por causa da sua opinião, da sua crença. Não posso desrespeitá-la por causa da crença dela. Nem vocês podem me desrespeitar. Por quê? Porque o desrespeito à crença do outro é uma questão de discriminação religiosa ou intolerância religiosa que atinge a dignidade humana. Porque da dignidade humana é a pessoa ter a liberdade religiosa garantida, a sua prática religiosa garantida. E isso é uma questão imposta pela lei e também por todas as religiões. Todas as religiões que são pacíficas, que pregam o bem, pregam a paz, pregam a justiça, garantem o direito do outro à prática religiosa. Deus, no Alcorão Sagrado, o Alcorão Sagrado para nós é o livro sagrado, como se fosse a Bíblia, por exemplo, para os católicos, para os cristãos. A Torá para os judeus. O Alcorão Sagrado é a palavra de Deus revelada ao profeta Muhammad. E lá Deus diz: La ikraha fid-din. Não há imposição quanto à religião. Que significa: eu não posso obrigar você a seguir a minha religião, mas você é obrigado a me respeitar. E você não pode impor a sua religião para mim, mas eu tenho que respeitar a tua fé. Excelentes colocações, Sheikh. E eu vou aproveitar a fala do senhor para já trazer uma discussão que nós estávamos tendo nos bastidores, para que todos aqueles que nos acompanham possam participar e refletir também a este respeito.
nós falávamos sobre a utilização do termo intolerância religiosa e do quanto este termo ele pode ser impreciso, ou mais do que impreciso até, do quanto ele não consegue abarcar a dimensão daquilo que acontece, sobretudo quando nós temos comunidades religiosas que tem em sua religião, claro que todas as religiões também têm o seu modo de vida, enfim, mas em que a religião se traduz no próprio modo de vida cotidiano dessas comunidades. Então nós falávamos dessa imprecisão e do quanto precisamos tratar como racismo religioso, muitas vezes o que tratamos como intolerância religiosa. Então quero trazer novamente essa discussão, quero convidar a senhora e a Adriana para também trazer suas considerações sobre esse tema e também juntamente com o Sheik para a gente entender o quanto nós podemos pensar, refletir e aprimorar a nossa dimensão da compreensão e da vivência, né, do que é tolerância, participação, comunhão e respeito. Como eu falei lá no Esquenta, né, nós, de matriz africana, nós entendemos que intolerância, de fato, não nos contempla. Porque muito da violência, da perseguição que as religiões de matriz africana sofrem no Brasil é consequência do racismo religioso. Devido a todas as sutilezas do racismo estrutural que foi montado no Brasil, as religiões que sofrem maiores ataques são as não cristãs, não europeias. E, no caso das religiões de matriz africana, não tem como a gente deixar de observar o racismo. E aí, algumas pessoas dizem, às vezes mas eu sou branco e sou de terreiro e tal. E essa pessoa ela vai entender que, se ela tiver com os insígnias, né, que representa as religiões de matriz africana, mesmo a pessoa sendo branca, ela vai sofrer as consequências do racismo religioso que está contido no racismo estrutural no Brasil, né? E nos últimos anos a gente tem um agravante dessa perseguição, a demonização das culturas de matriz africana e um acirramento também da xenofobia no Brasil, que também está ligado ao racismo, porque a xenofobia não está contra alemães, né? Ou pessoas loiras de olhos verdes ou azuis, ou se chegarem refugiados ucranianos, né? A xenofobia é muito bem dirigida a pessoas fora do espectro europeu, né? E é onde eu sempre tomo a liberdade, o atrevimento, né, de observar as violências das mulheres islâmicas no Brasil, muito em consequência dessa xenofobia atrelado ao racismo. E aí fica muito mais fácil encaixar dentro do racismo, porque fica mais fácil de demonizar. Porque o negro é demonizado no Brasil há mais de 600 anos, né? Então, tudo que se associa a nós, a não europeu, a não branco, né? E aí tem se justificado no montante das violências. Por isso, e até o Sheik havia comentado também, no caso do tolerar e intolerar, né? De fato, né? Onde uma coisa é tolerar, outra coisa é respeitar, né? Sim. Inclusive, porque essa questão ela vai além de uma mera discordância teológica ou de crença, né? Mas afeta a própria existência de um povo, a própria existência de uma comunidade, né? Sheik, qual é a visão no mundo islâmico sobre essa relação que nós estamos conversando, né? Sobre intolerância religiosa e racismo religioso, uma vez que isso também acontece no meio islâmico, né? Ou como os senhores veem isso acontecendo no mundo islâmico? O que acontece é que as pessoas não conseguem conceber, e isso tem não consegue conceber a ideia de conviver com outro, ou que haja uma outra religião. E no caso dos muçulmanos, você tem quase 2 bilhões de muçulmanos ao redor do mundo. E é uma religião que tem 1450 anos, a era alcorânica. Mas para nós, muçulmanos, nós acreditamos que a religião de Deus é o monoteísmo. Então, que começa já com Adão.
lá na criação de Adão. E aquilo que Deus colocou de regras é a religião de Deus. E Deus, como criador do ser humano, colocou regras. E para nós, todas as religiões que são justas, elas garantem 5 direitos para que o ser humano tenha dignidade e para que todos nós sejamos preservados e que não haja a intolerância religiosa ou a discriminação religiosa. Vamos traduzir, tentar fazer essa mudança, né, de intolerância religiosa para discriminação, racismo, discriminação. Por quê? Porque a questão da discriminação ela tem uma conotação mais séria, porque ela é prevista em lei. Né? Não podemos discriminar as pessoas por conta da sua cor, da sua classe, por causa da sua religião. Deus, dentro da religião, na visão islâmica, a religião de Deus, ela veio para garantir 5 questões. E a primeira delas é a liberdade religiosa. Por isso que quando eu desrespeito a pessoa e tiro o direito dela à liberdade religiosa, discrimino na fé dela, eu estou atacando a dignidade dela, estou tirando a liberdade dela. E a liberdade vem de Deus. Porque se ele disse não há imposição quanto à religião, ele está ordenando quem sou eu para impor a alguém uma fé, que a pessoa... E outra questão, a fé, ela vem a seguir uma religião. Não vem da imposição. E essa é uma questão que nos livros de história dizem, e aí existe também uma questão de discriminação, porque nos livros de história mostram os muçulmanos, assim como mostram os umbandistas, os candomblecistas, as religiões de matriz africana, colocam muitas inverdades. E o que deve ser feito? Por que não se vai até a fonte? Mesmo eu discordando, mesmo eu não fazendo parte dessa religião, vá à fonte e busque informações e coloque informações corretas da fonte para que as pessoas possam ter a chance de concordar ou discordar e elas analisarem. Por quê? A discriminação ou a intolerância, ela vem do desconhecimento. Porque a fé, seguir uma religião, ela tem que vir da convicção. A convicção vem do conhecimento. Como que eu acabo com a discriminação? Com conhecimento, com educação. Perfeito. Essa educação é que vai... O que significa a educação? É você conhecer o outro. A partir do momento que eu conheço o outro, eu tenho que dialogar com ele. E o ser humano é inimigo daquilo que ele desconhece. Exatamente. Aqui começa a discriminação. Eu vou aproveitando essas falas que os senhores estão trazendo, e eu não posso deixar passar aqui 2 coisas que o senhor falou que eu quero aproveitar e trazer para a discussão. Né? O senhor falou sobre nós conhecermos e irmos direto à fonte. Né? E nós temos aqui como conhecer um pouco da fé de cada um dos senhores. Né? Então, queria compartilhar com os meus colegas conhecimentos que eu obtive diretamente com os senhores na nossa conversa prévia, né? Então, gostaria primeiro de perguntar sobre o nome, né? Nós temos aqui a mãe, a Iá Adriana de Nanã, né? E nós discutimos sobre a importância do nome, assim como Sheikh Jihad Hamada. E nos próprios nomes dos senhores, nós já temos ali uma visualização, nós já temos ali uma percepção da própria fé dos senhores também. Então, queria, se possível, né, que os senhores trouxessem para nós a relevância do nome, de como os senhores se apresentam enquanto líderes religiosos e de qual a relevância do nome e de como os senhores se apresentam dentro da fé e da religião dos senhores. Poderíamos começar com a senhora? Sim. Bom, sou Iá Adriana de Nanã. Iá é o mesmo significado de mãe, né? Iá
eu sou de matriz iorubá, então tudo ligado ao meu nome, se eu digo orixá, está dizendo também da minha origem étnica, que é uma origem iorubá, né? Nós temos no Brasil vários outros grupos étnicos, e é importante dizer, né, que fala candomblé não é uma coisa só. No período escravagista, o Brasil foi o país que mais traficou corpos negros, é algo que sempre faço questão de marcar, e por maior tempo no mundo. E, nisto, vários grupos étnicos vieram para o Brasil. E esses grupos étnicos se organizaram no Brasil dentro do candomblé. Com relação... e aí nós temos, né, tem, no caso, Queto, que é de origem iorubá, temos os bantos, fon e outros aqui. No caso, Yassi está muito referido à mãe, ser, né, uma mais velha. E a Lorixá está ligado ao sacerdócio, uma mulher sacerdotisa do culto de Orixá, né? Então, sou Adriana de Nanã, que remete a Nanã, ao Orixá, divindade a qual eu sou sacerdotisa de Nanã. Tenho, né, o terreiro Ilha Xalma Nanã, a qual eu cuido, sou responsável, em nome de Nanã. Ifá, ainda sou também iniciada, né, em Ifá, onde Ifá também me dá o nome de Ifaremilecum, que diz, né, que Ifá não me deixe sofrer. E esses nomes são nomes que nos são dados pelas divindades, e onde diz muito da minha história. Enquanto mulher negra, e aí o tamanho do significado, né? Por que não Adriana Toledo, meu nome civil, e sim Adriana de Nanã, num país onde os corpos escravizados não tiveram direito da manutenção da sua história, da sua origem. Todos os documentos do tráfico no Brasil foi destruído. Então, diferente de qualquer pessoa branca no Brasil, caso ela queira fazer uma pesquisa da sua árvore genealógica, apenas pelos sobrenomes de suas famílias, ela consegue buscar toda a sua origem. No meu caso, quem me resgata isso é minha divindade, é a Orixá. Então, é o duplo significado, né? A defesa de... Porque é a Adriana de Nanã. Então, quando eu defendo esse nome social, eu estou defendendo toda essa história, né? Todo esse... Evitar o apagamento, né, que foi tentado a partir da destruição dos documentos do tráfico de corpos negros para o Brasil. Perfeito. Muito obrigado, Adriana, por essa colocação. Gostaria também de ouvir o senhor, Sheik, sobre esse mesmo tema, né, sobre a relevância do nome, sobre como isso, sobre o título Sheik, sobre como isso se relaciona e como isso procede na religião do senhor. Tem um dito do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, ele fala: escolham os bons, os melhores nomes para os seus filhos, porque afetam na personalidade deles. Então, o significado, escolher sempre nomes bons para as pessoas, usar nomes bons. E também, Deus no Alcorão Sagrado, ele diz: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, e falem o bem para as pessoas. Então, a palavra ela tem um peso. Se ela tiver um significado positivo, afetará, porque são vibrações positivas, vai afetar na pessoa. O nome, quando tem um significado bom, afeta e molda a pessoa, a identidade dela. Meu nome é Jihad. Jihad é erroneamente traduzido para o português como Guerra Santa. E, na realidade, não tem nada a ver com Guerra Santa. Mas foi uma deturpação proposital para dar um aspecto negativo. O jihad.
Na realidade, jihad, em árabe, significa esforço, empenho, luta pelo bem. Então, se eu fizer qualquer esforço aqui, qualquer que seja, limpar, tirar alguma coisa do chão aqui, limpar, esse é um esforço, é um jihad. Se eu for te defender de uma injustiça, você sendo muçulmano ou não, é um jihad que eu faço. Eu defender a minha pátria, minha honra, defender a minha dignidade da pessoa, defender a sociedade brasileira, defender a minha pátria, qualquer que seja, é um jihad que eu faço. Então, o jihad é um empenho. Sheikh é o título. Sheikh em árabe significa ancião, velho, idoso. Antigamente, as tribos árabes, elas colocavam como seu líder a pessoa mais velha. E aqui vem a questão do respeito ao mais velho, a idade, a experiência. Então, o líder daquele clã, daquela tribo, era o sheik. Como virou um título, mais tarde passou a ser daqueles que tinham dinheiro e sustentavam aquele clã, aquela tribo. E aí vem o sheik do petróleo. Interessante. Mais tarde, aqueles jovens que iam estudar a religião islâmica, o Alcorão, e voltavam para orientar a sua comunidade, o seu clã, passavam a liderar e orientá-los na sua fé. Passaram a utilizar o título de sheik, porque ele passou a ser, mesmo sendo jovens, passaram a usar o título de sheik e passou a ser o sheik religioso. Então, hoje, esse título é dividido, é compartilhado entre aquele que tem o dinheiro, sheiks dos Emirados, essas coisas, e o sheik religioso, que não necessariamente tem o harém ou tem dinheiro ou alguma coisa, mas usa-se. E os muçulmanos, assim como diversas culturas, procuram sempre utilizar nomes agradáveis, positivos, porque tem uma indicação. Por exemplo, quando você fala Haddad, por exemplo, a palavra Haddad, sobrenome árabe, Haddad, que é comum, significa ferreiro. Antigamente é porque alguém nessa família lá atrás era ferreiro e foi conhecido, então, fulano, filho do ferreiro, fulano, fulano, e os seus filhos passaram a ser conhecidos como os filhos do ferreiro, e virou o seu sobrenome. Capez, Rabez, que é padeiro. E assim por diante. Então, os nomes, de acordo com o passar do tempo, eles são utilizados para identificação, e sempre com um significado. E sempre é importante ter sempre um significado bom para que as pessoas possam. Por isso que a gente tem que sempre ser positivo. E a positividade, o otimismo, começa nas palavras. Por isso que a gente nunca pode amaldiçoar ninguém. Nunca pode colocar um nome amaldiçoado nas pessoas. Sempre nome que eleva, nunca que rebaixa. Muito interessante. Eu posso... Sempre? Né, dentro disso que o Sheik acaba de trazer, eu acho que é importante destacar o poder da palavra, né? Mas não esse poder místico e tal, romântico que se colocou, né? Até nos filmes e tal. Mas o quanto a palavra é importante para as culturas tradicionais, né? Onde nós, no nosso caso, né, Yorubá, como o Sheik disse, descreveu muito bem com relação aos nomes e tudo mais, a importância de pronunciar boas palavras, inclusive através do nome, onde você vai estar sempre desejando isso para a pessoa. Nós acreditamos também nesse mesmo caminho, né? Onde os nomes sempre se referem, como eu disse, de Faremilecum, onde cada um que me chamar de Faremilecum está dizendo que não lhe deixe sofrer, por exemplo. E eu fiz questão de dar esse destaque, até por conta do quanto que para nós é tão mais significativo e importante o controle da palavra falada do que da palavra escrita.
né? E por muitos anos foi colocado como fato da não escrita como algo, né, de diminuir as culturas tradicionais, apesar da escrita não ter nascido na Europa, ter nascido, né, em África, a escrita, porque vale muito mais para mim o compromisso de qualquer coisa que eu fizer a você, da minha palavra, do que o escrito, né, do papel que pode ser queimado, por exemplo. E eu entendo que as divindades me ouvem. Então, a importância, né, desse compromisso. Muito interessante. Eu estou achando essa conversa maravilhosa. Se eu puder também. Sempre. Por favor. É que nós adoramos a Deus através da palavra. Exato. E através dos nomes. Por isso que dentro da religião islâmica também, Deus tem 99 nomes e atributos. E todos eles são positivos. Ou Allah, né, que é o idolatrado. As-Salam, que é a paz. Ar-Rahman, que é o misericordioso. Ar-Rahim, o clemente. E assim, são todos nomes e nós adoramos a Deus através desses nomes. Onde é que tem a discriminação? Quando começa a intolerância, esse crime, né, de contra a outra pessoa? Quando você a denomina com nomes pejorativos. Terrorista, por exemplo. Uhum. Deus é as-salam, Deus é a paz. E aí você fala, não, muçulmano, que é o seguidor, que é aquele que se entrega a Deus, sim, de forma pacífica, você chama de terrorista. É uma forma de demonização da cultura islâmica. Exatamente. É uma forma de discriminar. Perfeito. Bom, mais uma vez, riquíssima essa nossa discussão e gostaria de trazer mais alguns temas aqui para nós discutirmos, né? Conhecer é fundamental para que a gente aprimore o diálogo interreligioso, para que nós respeitemos cada vez mais as pessoas que creem diferentemente de nós ou que não creem, né? Mas os senhores entendem, ou qual é o papel que os senhores entendem que o Estado, que a condução de políticas públicas tem ou pode ter no combate ao racismo religioso, à intolerância religiosa, né, para que nós promovamos aí um mundo em que as culturas e as religiões convivam em harmonia? Olha, eu entendo que, além de espaços como esses, né, que vocês organizaram aqui, o TRE São Paulo, é muito, muito importante, com uma forma... A informação é a base. Mas, enquanto políticas públicas, nós temos várias que precisam de mais empenho na implementação. Como, por exemplo, nós temos a Lei 10.639, que é da obrigatoriedade do ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas, que é um dos lugares onde o primeiro contato de violência, de racismo religioso das nossas crianças são na escola. O primeiro contato com violência hoje de uma criança é dentro do ambiente escolar, onde, por exemplo, não se fala de orixá associando a ele, mas não fala de Nanã, mas fala de Thor, fala de Zeus, fala da mitologia europeia, mas não fala da mitologia africana. E não vê que, na verdade, vem, né? Vê que é mais uma forma de apagamento, na verdade. Então, o Estado ele precisa ter outros espaços, eu acho, de formação e de informação, da transmissão da cultura. E com essa pluralidade, que quanto mais espaços como esse, é uma forma de enfrentamento a esse tipo de violência. E fazer valer a lei também. Um dos motivos pelo qual, aí vou voltar um pouquinho, mas me mantendo, né, nesse tema, onde acho que é importante
usar o racismo religioso ao invés da intolerância, simplesmente porque no Brasil a sutileza do racismo já é muito, mesmo hoje sendo lei, né, de crime, é crime o racismo, mas é tão difícil tipificar, e é muito comum chegar lá da delegacia, foi uma intolerância. A intolerância não é crime, mas o racismo é crime. Né? Se eu sou proibida de entrar no ambiente se eu estiver paramentada, toda uma comunidade, né? Toda uma comunidade está sendo proibida de entrar. Ou se eu sou atacada por conta das minhas paramentas, todo um grupo étnico, todo um grupo cultural está sendo atacado. Então, a falar, né, das políticas públicas, de fazer valer, de fato, a legislação e tentar quebrar essas pequenas sutilezas. Né? Porque o Brasil ele tem esse hábito de colocar sujeira embaixo do tapete, de não fazer... Né, as coisas às claras, tipo, vamos resolver o problema, sim, de fato, de enfrentar. E uma forma de enfrentar é a gente falar abertamente. O racismo existe, sim, o racismo religioso é um deles. E aí, quando você pronuncia, o Estado, inclusive, aceitar e pronunciar, a gente consegue juntas e juntas, pensar ações de enfrentamento a essas violências. Perfeito. Sheikh, gostaria de ouvir o senhor também sobre esse mesmo tema. O Estado, ele é garantidor, ele é o moderador. Ele não participa, os indivíduos podem participar, mas como Estado, ele não participa, ele não é de A ou B, ele é para todos, e ele tem que garantir isso para todos. Garantir a dignidade de todos e garantir a liberdade, mesmo ele não fazendo parte. O que acontece? Todos nós, é que a gente não está analisando de uma forma geral. Nós somos conscientes em alguma parte da nossa vida de que todos somos iguais, de que todos somos livres e conseguimos conviver. Em algum momento, a gente começa a discutir religião e começa a discriminar o outro, sendo que agora há pouco nós trabalhávamos juntos, sentávamos juntos, almoçávamos juntos. E, por exemplo, o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, de enchentes, por exemplo, e pessoas necessitadas. Ali tem. Você não consegue olhar ali. Qual a diferença ideológica de cada um? Todos estão, né? Você não sabe. Embaixo d'água, né? Você não sabe quem é rico, quem é pobre. Exato. Quem é vereador, quem é cidadão, quem é empresário, quem é funcionário, todos ali estão sendo afetados. E você ali você não consegue identificar quem é muçulmano, quem é judeu, quem é candomblessista, quem é umbandista, quem é ateu, quem é budista, cristão. Não, você não consegue. Quando eu estou indo lá no barco e tem uma pessoa necessitada, eu não pergunto para ela qual a sua religião, para poder salvá-la ou não. Eu vou salvá-la. Eu não olho. Eu tenho que garantir a vida dessa pessoa, a dignidade dessa pessoa. O Estado, ele tem que fazer isso. Garantir e trazer as pessoas para perto e não separar. Então, como é que ele faz? Ele não privilegia um em detrimento do outro. Ele dá garantias a todos os direitos. Então, os tribunais têm que garantir, porque dentro do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, pode ser que tenha muçulmana de hijab, vestindo hijab ou não. Pode ser que tenha católicos, sim, judeus e assim. E todos, enquanto estiverem respeitando a lei, eles são dignos dos direitos de cidadania. E os direitos de cidadania garantem o direito à liberdade religiosa. Tem uma influenciadora digital chamada Mariam Chami, que ali na apresentação dela,
ela coloca ali, muçulmana, brasileira, eu acho que usa hijab e que não precisa voltar para o seu país porque ela já está nele. Porque normalmente vem uma mulher muçulmana e fala, volta para o teu país. É uma forma de discriminação religiosa. Vê uma moça muçulmana usando hijab, volta para o teu país. Já estou nele. Qual país? Ela é brasileira. E qual que é o país do Islã? Islamistão? Porque na Arábia Saudita você tem muçulmanos e cristãos. No Líbano você tem cristãos, judeus, ateus, muçulmanos. Na Indonésia também é um país de maioria muçulmana, mas tem. Na África a mesma coisa. Onde é esse país, seu país? E Deus fica preso dentro de um estado? Território. De um território, de acordo com o desenho geográfico de um homem? Se é uma questão de fé? Exato. Transcende a tudo isso, né? Exatamente. O que o Estado ele faz? Através das políticas públicas, através do poder, é garantir a estabilidade e o direito à dignidade de cada um, sem que um também se imponha sobre o outro. Exatamente. Mas ele também tem que garantir um diálogo entre eles. Por quê? Porque eu não consigo... Nós estamos aqui, estamos fazendo um evento, certo? Cada um de uma religião. Para que esse evento entre nós acontecesse, nós estamos dialogando. Diferente de dialogar na mesma fé. Sim. Perfeito. E queria também trazer a discussão, nós falamos sobre políticas públicas, né, sobre o papel do Estado promovendo políticas públicas de combate ao racismo religioso e a todas as formas de discriminação. Mas também queria conversar um pouquinho sobre a maneira como isso ocorre dentro das organizações, não é? Que talvez ocorra de uma maneira mais sutil, né? A discriminação religiosa pode ocorrer de uma maneira mais sutil. Com, de repente, uma dificuldade de uma promoção, uma dificuldade de um andamento na carreira, em virtude da escolha e da vivência religiosa dessas pessoas. Como os senhores entendem que as organizações podem e devem prevenir e enfrentar esse tipo de discriminação que acontece num âmbito, não diria privado, mas um âmbito mais restrito, né? Como os senhores enxergam essa questão? Esse é um problemão. Né? É um problemão atualmente, porque muitas pessoas de terreiro têm sofrido todo tipo de violência, né? Pessoas, às vezes, não vão te... Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu entro numa loja do varejo, aí nas ruas... dependendo de como eu estou tratando, dependendo de como me trato, porque eu estou sempre, no mínimo, com fio de conta. Antes de eu perceber que aquele ambiente é religioso, porque acaba sendo religioso, porque aí você percebe que a música que está tocando naquela loja é religiosa, aí você começa a ser hostilizada, você não é atendida. E aí eu falo de todas as sutilezas, né, violências no Brasil. Dentro de uma empresa, de fato, tem a perseguição. No caso, se eu passo por um ritual, eu posso ficar careca, eu posso vou usar branco, meus filhos de santo vão usar branco num determinado período. E aí tem um incômodo, as pessoas se incomodam. Tem pessoas que passam a ser perseguidas por conta disso. Eu acredito que empresas sérias que pensam em, de fato, ser inclusiva, é necessário ter espaços de diálogo. Como a gente falou o programa inteiro, né? A informação é a base. A informação é a base do enfrentamento a todo e qualquer tipo de violência. E eu chamo violência porque a discriminação é violência, seja ela de gênero, seja ela de etnia, seja ela religiosa.
E eu defendo, e se for religioso, eu defendo, inclusive, o direito de não crer. Porque ninguém é obrigado a crer. Eu brinco que Deus não precisa de torcida organizada. Não tem essa necessidade. O que é bom para mim pode não ser bom para o Sheik, como pode não ser bom para você. E eu entendo também que todas essas linguagens que Deus coloca, Deus criou a pluralidade. Deus coloca todas essas linguagens, seja o Islã, seja o judaísmo, seja o culto de Fá, seja o candomblé aqui no Brasil, culto de orixá e tantos outros cultos que nós temos aqui no Brasil. E se você olhar a base, né, os fundamentos das religiões, todas elas, no mínimo, estão orientando que, na verdade, a religião em si é um combinado, né, para além do religioso, tem todo um arcabouço cultural ali que define como eu me relaciono com o outro, com o mais velho, com o mais novo, com a criança. Mas Deus permitiu tudo isso, e aí como que uma criatura humana ela se considera no direito de dizer que a palavra dela é a palavra certa. E a comunicação e a informação, criar espaços o mais plurais, diversos, porque uma empresa que não tiver pessoas, mulheres, negros, deficientes, das diversas deficiências, das diversas culturas, e hoje também das diversas, não só etnias, mas nacionalidades, porque o Brasil, ele, desde a sua essência, é muito plural, e sempre que tem conflitos no exterior, o Brasil sempre acolhe também, né, diversas nacionalidades. Não é uma empresa séria disposta ao enfrentamento de fato a todo tipo de violência no Brasil. Perfeito. Sheik? O Estado, ele é responsável por mim, é responsável por você, e o que eu percebo é que não pode ficar somente no Estado. O Estado é um moderador. Mas as instituições também, elas têm uma responsabilidade muito grande. E não podemos também eximir as instituições religiosas também, porque elas têm uma responsabilidade de conscientização. Não basta eu querer te conhecer, você também tem que estar aberto para se fazer conhecer. A sua instituição precisa me fornecer conhecimento, porque eu te respeitar é uma consequência de eu te conhecer. Não consigo te respeitar do jeito que você quer sem eu te conhecer, saber seus direitos, saber seus valores. Se você não se abrir e não abrir esse espaço para diálogo, eu vou te respeitar do jeito que eu acho que eu tenho que te respeitar, e aí eu vou errar, certamente eu vou errar, e assim por diante. Então, por exemplo, eu acredito que nós temos muitas questões em comum, todas as entidades, todas as religiões, todas as instituições religiosas. O que poderíamos fazer nós temos divergências, muitas, mas também temos convergências. Então, se nós trabalharmos nas convergências, naquilo que nos une, naquilo que é comum a todos nós, nós teremos muita chance de, quando chegar nas questões de divergência, dialogarmos, porque já temos um caminho andado, já percorrido juntos. Então, existe uma sinergia, existe algo em comum entre nós, já existe uma convivência. E quantas coisas que nós temos em comum aqui, desafios, como eu disse, por exemplo, desastres naturais como estamos enfrentando agora, você tem os crimes, você tem várias questões. Então, nós temos que também fazer a nossa parte, como religiões, nos abrindo, e também, se nós, por exemplo, tem um problema no livro de história, que me injustiça. Eu não posso só reclamar, aquele ditado, né? Em vez de ficar amaldiçoando a escuridão, acenda uma vela. Acenda uma vela. Então, ir para as editoras, ir para o Estado,
e falar, olha, essa informação está errada, está equivocada. E aí trazer aquilo que é correto. Por exemplo, no Brasil, a existência dos negros aqui no Brasil, a presença deles aqui no Brasil, não é todos de religiões de matriz africana. Muitos deles eram muçulmanos. Muitos. Sim. E conviviam juntos. Inclusive, os praticantes da religião de matriz africana usam touca, que é também dos muçulmanos. A palavra Oxalá significa, é árabe, Idha Sha Allah, Insha Allah, se Deus quiser. Hoje, a palavra Bahia é um nome árabe, Bahia, em árabe, Formosa, maravilhosa. Recife, meio fio, Recife, em árabe. Então, muitas coisas que tem no Brasil são de origem islâmica, tem uma influência islâmica, mas isso não é dito nos livros. Se nem dos... Os livros aqui de história só contam uma história, Sheik, só conta a história europeia. As instituições são responsáveis, e nós somos responsáveis também de mudar esse cenário, porque muitas vezes também as pessoas não têm oportunidade e elas não sabem. Então, nós temos que corrigir, porque quando a gente fala sobre conscientização, a conscientização não vem de um lado só, não vem só, pode ser do Estado, tem que ser de todos. Todos os atores da sociedade são responsáveis pela manutenção dessa pluralidade, dessa harmonia da nossa sociedade brasileira. Interessantíssimo. Minhas caras e meus caros, eu adoraria que nós ficássemos conversando aqui por horas e horas. Saibam, colegas que estão acompanhando pelo YouTube, que nós vamos continuar essa conversa aqui. Infelizmente, não vai dar para transmitir tudo para vocês. Antes de nós encerrarmos e eu agradecer os nossos palestrantes, gostaria de lembrar aos colegas do TRE que registrem a presença no evento, seja pelo QR Code que está aparecendo na tela, se eu não me engano, aqui, ou no link que está na descrição do vídeo. É muito importante, né, porque por meio do registro da presença, nós faremos jus à percepção do adicional de qualificação. E vou ter que encerrar essa conversa maravilhosa que nós estamos tendo aqui. Então, gostaria de agradecer a Ayá Adriana Dinanan pela presença, pelas palavras. Muito obrigado. Foi um prazer estar com a senhora aqui nessa mesa. Agradeço também ao Sheik Jihad Hamadan. Foi também uma alegria muito grande ouvir o senhor e partilhar das experiências e do conhecimento dos senhores. Muito obrigado pela presença. O TRE de São Paulo fica honrado pelos senhores terem aceitado o nosso convite de passarem essa tarde conosco. Tenho certeza que esse agradecimento também vem dos nossos colegas que estão acompanhando agora pelo YouTube. E agradeço a cada um de vocês que acompanhou essa nossa mesa pelo YouTube e está acompanhando este nosso evento. Muito obrigado a todos e a todas, e tomara que nós nos encontremos ainda muitas e muitas vezes para essa discussão tão frutuosa, tão bacana, e que pessoalmente me enriqueceu muito, e eu faço votos de que tenha enriquecido também a vida de todos os nossos colegas e promova a transformação que nós sempre precisamos, né, para que nós nos tornemos cada vez mais próximos, cada vez mais irmanados, cada vez mais cientes de que fazemos parte de uma grande comunidade humana. Amém. Muito obrigado. Eu estava esquecendo de pedir para os senhores se despedirem. Olha só, peço milhões de desculpas. Então, peço desculpas aí pela minha falha e passo lá para os senhores. Nenhuma, faz parte, né? Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Eu gosto muito sempre dessa troca interreligiosa. E que eu quero parabenizar também ao TRE São Paulo por essa iniciativa, a todos, todas e todes que pensaram, batalharam e construíram para que acontecesse essa atividade. Eu sei que tem várias outras, né, durante esse período. Isso me deixa orgulhosa, feliz, de fato, assim, de coração.
que a gente vê que não estamos só na luta e que essa luta é pelo bem viver de todos, todas e todes. E o bem viver só é possível a partir de espaços como esse de troca e de compartilhar, né? Compartilhar o saber, compartilhar a vivência. E só assim a gente consegue, todo dia, uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, tanto para nós como para a nossa comunidade. Desejo a todos, todas e todes um mês maravilhoso de muitas atividades ricas e que vocês sejam capazes de fazer o ambiente de vocês também, do trabalho de vocês, melhor no dia a dia. Muito obrigado. Sheik. Como iniciei, encerro agradecendo a Deus por essa oportunidade e agradeço também aos organizadores desse evento, desse encontro. Agradeço ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, a você, Luiz Felipe, aí a Adriana, a todos que estão aqui nos bastidores, Libras, todos que que contribuíram para que a gente pudesse falar para as pessoas um pouco da nossa crença, um pouco daquilo que nós acreditamos ser benéfico para a sociedade, para a manutenção da harmonia social e a garantia da dignidade humana. E também coloco a mesquita, todas as mesquitas à disposição para serem visitadas, abertas. Não precisa hesitar, não precisa ter medo. Podem visitar as mesquitas, mulheres, homens, crianças podem visitar a Casa de Deus, podem tirar fotos, sejam todos bem-vindos, porque existe um estigma de que não pode. Pode sim, não paga nada, tá tudo. E é um lugar bonito de se visitar. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Olá! Chegamos ao fim do nosso evento Diálogos Transformadores, enfrentando o assédio e as formas de discriminação. Nesta semana, abordamos os temas assédio moral, assédio sexual, empoderamento feminino, capacitismo, etarismo, intolerância religiosa, LGBTfobia e racismo. Esperamos que todas, todos e todes que estiveram conosco tenham aproveitado os debates e reflexões que nossos diversos convidados e convidadas nos trouxeram. Tratar desses assuntos tem por objetivo não apenas demonstrar o compromisso do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo com o Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial e com o Pacto Nacional do Poder Judiciário pelos Direitos Humanos, como também nos conscientizar sobre o fato de que somos todas e todos responsáveis por construirmos juntos um ambiente organizacional cada vez mais acolhedor e uma sociedade mais igualitária e plural. Obrigada por estarem conosco e até a próxima.